Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Smart Lajes e Proteção e Polo Vale Decor. Hoje eu tô aqui com o querido amigo Murilo Barbosa. Fala Murilo, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Lúcio, e você? Tudo jóia. Murilo é da BID Gerenciamento. Também sócio da Luana, querida amiga lá da Convap. Isso aí. Que tá no Canadá, inclusive, no Canadá, né? Passando frio lá. Tinha chamado ela aqui para ser co-host, mas dessa vez não deu. Mas terão outras oportunidades. Sim. Bem-vindo, Murilo. Obrigado por me receber aqui. É uma honra estar aqui com você, né? Escutar um pouco e compartilhar um pouco do que a gente sabe aqui. E parabéns pelo canal e por criar essa oportunidade para todo mundo expor um pouco das suas opiniões, das suas experiências aqui. Parabéns, Lúcio. A expectativa tá alta aqui. Já falei pro Murilo que a gente quer hoje uma aula sobre gerenciamento de projetos, orçamento, né? O que é preciso. E vocês, o que vocês podem aprender com esse podcast, que isso é muito importante. Não é verdade, Murilo? Isso é verdade, Lúcio. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre como gerenciar, como eu entendo, né? Sim. O que é um gerenciamento, como a gente utiliza ferramentas do exterior aqui no Brasil, como a gente tropicalizou esse conhecimento e aplica, e claro, né? Como cada construtor, incorporador reage a esse tipo de modelo. Sim, meu pai sempre falava, né? Navio sem destino... Vai para qualquer lugar. Ele vai fazendo volta assim e demora muito mais tempo para chegar, se ele não sabe onde ele quer ir, né? Então, por isso que você precisa do planejamento, né? Perfeito. Mas conta um pouco aí da história. Quem é o Murilo? Existem diversos Murilos aqui, né, Lúcio? Assim como existem diversos Lúcios, né? Eu, às vezes, gosto de me definir como dois personagens, né? No final do dia é isso que a gente faz. Um personagem que é em sua casa e o personagem profissional, né? O profissional, ele é uma pessoa muito determinada desde a infância. Então, assim, eu sempre fui um cara muito estudioso. Me formei em engenharia civil na UFMG. Depois eu tive uma carreira longa de estudos, né? Acho que o que me define bastante foi meu aprofundamento no conhecimento técnico. Então, eu fiz engenharia civil na UFMG, fiz... Em BH mesmo. Em BH, né? Fiz depois um MBA em gestão de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Nesse mesmo período, eu fiz um curso de estudo de viabilidade econômica financeira de empreendimentos imobiliários também na FGV. Depois, mais 2 cursos, especialização na USP, engenharia econômica, e depois um outro de desenvolvimento de startups. E depois, durante a pandemia, fui lá, fiz mais uma especialização em Yale, lá em Nova York. Foi princípios da negociação, muito bom, inclusive, foi importante para meu desenvolvimento como pessoa, principalmente, né? Como lidar com negociações. E fiz, claro, acho que uma grande disrupção na minha carreira em 2019, que eu tive em Israel. Um certo momento da minha carreira, eu perguntei para mim mesmo o que eu tinha que fazer de diferente. Falei, fui procurar um país que eu tivesse todas as dificuldades possíveis, né? Então, fui passar uma temporadinha em Israel para poder aprofundar um pouco sobre tecnologia. Nossa senhora, hein? O cara é uma máquina. Mas conta pra gente, você é de BH? Eu sou de uma grande cidade chamada Capitólio. Então, eu nasci em Capitólio. Já ouvi falar. Sim, Capitólio. Capitólio. Turístico, né? Turístico. Nasci na cidade onde as pessoas passam férias, né? Morei em Capitólio durante um tempo, depois fui para Piuí, onde eu fui estudar um ensino médio, ganhei uma bolsa no Ângulo, eu fui estudar. 3 anos depois, já estava em Belo Horizonte. Morei lá por 8 anos. Mas eu nunca me vi assim como um cara de Belo Horizonte. Sempre gostei da cidade como uma cidade, digamos, animada, né? Principalmente para o jovem. Mas nunca o perfil mineiro não me atrai. Quando eu recebi uma proposta para vir para São Paulo, eu aderi a São Paulo como o estado do meu coração. Legal. E aí você veio direto para São José de BH? Não. A história é até curiosa, né? Eu, inquieto que estava na profissão, né? Eu já tinha 1 ano de formado só. Sim.
E aí eu recebi uma proposta muito curiosa, né? Já fica até um alerta aí para você que está iniciando a carreira, né? Eu tinha um ano de formado, recebi uma mensagem pelo WhatsApp perguntando se eu sabia mexer no MS Project, né? Que é simplesmente uma ferramenta de planejamento. Sim. Eu falei sim. Aí o cara falou, não, eu te pago 10 mil reais para trabalhar comigo. Eu ganhava 3, eu falei, claro que vou. Fui para a cidade, né? Saí, então, de Belo Horizonte, vim para Taubaté e depois, 6 meses depois, a empresa quebrou. Então, e aí que eu me vi numa situação complexa, né? Que caminho seguir. Aí estava naquele 2014, que era um mercado muito ruim, né? A gente acompanhou ali uma decadência do mercado, uma depreciação muito grande no mercado. Exatamente, né? Me lembro porque a crise foi muito grande. Foi no nossa. período ali do impeachment da Dilma, Exatamente. 13, 14 ali. E eu acho que também, na minha empresa, foi a pior crise que a gente teve no mercado. Perfeito. E nessa situação eu me vi, ou eu voltava para Belo Horizonte, ou tentava outro espaço, ou abrir meu próprio negócio, né? Com 24 Sim. anos eu me vi um pouco sem saída e falei, vou arriscar aqui agora, abrir um próprio negócio, vou empreender. E aí até essa experiência que eu tive em Israel em 2019 no futuro me ajudou a entender que esse é o famoso empreendedor por sobrevivência. Sim. Tá? Então é um empreendedor que você nasce por... Você tem que empreender porque você precisa, né? Aí depois então você faz acontecer. E aí tem muito aprendizado nesse período também, né? Então acho que foi essa arrancada assim na minha carreira, né? Muito pautada em estudo, forjada. Às vezes eu falo que a gente foi forjado no escuro, porque quem viveu entre 2014 e 2018 com empresa sabe o quão complexo foi. Sim. É tão desafiador. Digamos que o ecossistema da construção precisou passar para remodelar e conseguir sobreviver. Mas passou, né? Então a gente traz só as experiências de lá para cá. Legal. E assim, e o início da carreira? Já começou com a BID, você foi empreender, conta um pouco desse início, de como prospectar clientes também, né? De como quem quer empreender, quais foram os caminhos percorridos? Legal. Eu vou só voltar um pouco, assim, até durante a minha formação. Eu tive muita oportunidade durante a minha formação, né? Eu tinha um tio meu, ele foi diretor da Andrade Gutierrez, então ele me introduziu o caminho da engenharia. Eu tive diversas experiências que eu acho que poucas pessoas poderiam ter ou não vai ter mais, né? Eu trabalhei em 2 hidrelétricas, no metrô de São Paulo, trabalhei em estações de tratamento de esgoto, de água. Grandes obras, hein? Grandes obras de 3, 4 mil profissionais trabalhando simultâneo, né? Obras de 5 bilhões, 6 bilhões de reais. Então foram obras super complexas, né? Então eu morei nos Estados Unidos, né? Tive uma experiência em inglês, trabalhei dentro do Pentágono. Então assim, eu tive um monte de experiência que quando eu formei sem emprego. Isso foi curioso na minha carreira. Eu formei, tava todo mundo, meus amigos todos quase empregados, eu não, porque eu fui fazendo tanto estágio que eu perdi o timing da coisa e aí depois, um mês depois, eu acabei iniciando, né? Eu acho que teve um momento divisor de águas na minha carreira, que eu estava numa empresa de consultoria, eu recebi uma proposta para trabalhar numa outra empresa para ganhar 2 vezes mais, eu disse não, porque eu acreditava mais no projeto da empresa e no que eu estava aprendendo. E num certo momento eu me vi financeiramente atraído por essa condição que eu citei aqui anterior e fui. Agora, o empreender, né, eu acho que tem... quando você vai fazer o primeiro, no meu caso específico, foi por uma questão de sobrevivência e muito desafiador. Só que eu acho que eu não fui despreparado. Acho que a grande vantagem minha é que eu não fui. Eu fiz muita leitura antes, sabe? Recomendo um livro também, tá, gente? Que foi o primeiro livro divisor de águas na minha carreira, que é Navegando em Oceanos Azuis. Nossa, um livro fantástico. É um livro sobre empreendedorismo de forma geral, né? Conta a história de como empresas conseguem navegar em oceanos azuis. Significa não estar em mares turbulentos, sangrentos de tubarões, né? Então, foi para mim um livro importante e embora eu tenha falado aqui, né, Lúcio, de diversos cursos que eu fiz, eu posso citar que, pelo menos, eu acho que eu li uns 30, 40 livros nesse período, assim, de 2014 até 2020, muito sobre negócios, empreendedorismo e, principalmente, cérebro.
Eu li pelo menos uns 8 livros de cérebro, como funciona o comportamento do cérebro para diversas situações. Então eu acho que a minha história do empreendedorismo é essa, sabe? O resto é entregar o de melhor, o que você faz na sua empresa, por exemplo, né? Sim. Então é nessa linha que eu me pautei. Legal. Agora vamos voltar lá àquela pergunta. E o início da BID, não sei se foi a BID de cara, né? Nesse momento ali que a empresa que você veio trabalhar em Taubaté Sim. faliu e aí você foi empreender. Conta um pouco desse começo aí. Foi uma largada difícil. Eu tinha R$5.000 na conta, eu me vi na situação, eu tinha mais 2 meses de aluguel, falei, e aí, o que eu faço? Volto para trás? Vou voltar para trás para onde? Não ia voltar para casa dos pais, não faria sentido, morar em Capitólio, pior ainda, né? Então não tinha mais condição. Lá o mercado, né, para engenharia, planejamento de obras, não existe, né? Tem que começar de novo. Então, assim, ia jogar fora. Eu acho que existem pessoas... Não que seja um lugar ruim para morar, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, profissionalmente, não faz sentido. Para o Murilo com tanta experiência... Eu acho que para mim não faria sentido, né? Então, porque eu havia aprendido até aquele momento, embora novo, mas... Estava dizendo que essa arrancada era uma arrancada difícil. Eu acho que pessoas... acho que Deus, né, o mundo, as energias positivas põem pessoas importantes na sua carreira que te ajudam, que acreditam. Eu acho que são essas que dão a diferença. Acho que quando vai crescendo, é importante você citar que muitas pessoas te ajudaram, né? Eu tive clientes que acreditaram no nosso projeto, né? Por exemplo, a Pinés Vieira, a Cole de Taubaté, são clientes até hoje. Eu atuo com elas há 12 anos, então... quando você está no começo que é difícil. E ao mesmo tempo que eles acreditaram, a gente tinha que entregar, né? Então, foi importante eu ter participado. E aí, acho que a questão do empreendedor, na minha concepção, é que ele não tem que ser só o grande empresário que vai lá. Não, você tem que saber o que você está fazendo. Sim. Principalmente a área de consultoria que a gente vende serviço. Então, durante 8 anos, eu ia lá, vendia e entregava. Eu ia lá fazer o serviço, né? Eu desenvolvia as ferramentas, eu aprendi os templates, criei os templates, fui lá na frente do próprio cliente, desenvolvi junto com ele as soluções. Então, isso me deu uma consistência muito grande em querer depois crescer. Quando eu me vi no momento que eu falei, olha, eu já tinha... Até 2019, eu tinha passado por quase 200 empreendimentos diferentes. E isso foi me dando uma robustez de conhecimento absurda. E começou a ser repetitivo. Eu falei, agora que está repetitivo, está na hora de eu começar a treinar a próxima geração. E aí a gente veio com a segunda geração de 2019 para frente, né? E a gente veio formando alguns profissionais. Então, isso é a minha visão do empreender, né? Essa é a minha história hoje, né? Conta pra gente, BID, quer dizer alguma coisa, BID, da onde veio o nome? Conta um pouco sobre a história da BID. Legal. Em 2013, 2014, eu estava nessa empresa, que ela estava passando por um momento complicado. Luana estava trabalhando comigo, a Luana fazia a área de controle de custos dessa empresa, e eu fazia a parte de planejamento físico. Veio de BH também nessa empresa. De lá? Isso. E aí, uma hora eu falei, Luana, a gente está aqui, abrir essa empresa, vamos seguir o caminho aqui. E BID em inglês significa orçamento, né? Licitação, né? Sim. BID. O BDI, né? Não, BDI é outra coisa ainda. É outra coisa. O BDI é Budget Difference Income. Que é se você colocar o I. Né? O BID, ele significa orçamento, mas não é um orçamento nível budget. É um orçamento nível mais licitação, concorrência, buscar preço, né? E coincidentemente é B de Barbosa, de Murilo Barbosa, e D de Drummond. Sim. Então, o BID ficou Barbosa e Drummond, mas ficou o I, não o I comercial, entendeu? Então, eu falei, achei oportuno, falei, vamos colocar esse nome mesmo e o resto é história. Bacana. Bom, vamos lá. Conta pra gente os passos para quem vai fazer um empreendimento, mesmo que seja o primeiro empreendimento. O que você enxerga aí? Quais são os passos? O que é importante o empreendedor, né? Quem está aportando um dinheiro ali na esperança de ter um lucro com aquele empreendimento, né? O cara vai aportar um dinheiro visando um lucro lá no final, né? Ninguém vai botar dinheiro pensando e que pode ter um prejuízo ou não ter lucro, mas isso pode acontecer e não é difícil de acontecer, né? Isso aí. A gente vê isso acontecendo todo dia.
Essa é uma pergunta que não é simples de respondê-la, né? E quem achar que é simples, gente, é porque está errando, né? Está errando feio, porque a gente que está ali hoje, a gente completa 470 empreendimentos estudados, dos mais complexos, dos simples aos mais complexos possíveis. Não existe uma resposta pronta hoje para falar o que é um empreendimento, mas o que dá resultado. Agora, o que eu posso te afirmar é que a grande parte do resultado do empreendimento ele é uma combinação de fatores, tá? E essa combinação de fatores, existem algumas variáveis que elas são extremamente importantes, que essas têm que ser monitoradas. Primeiro, né, quais são aqueles empreendimentos que eu vejo que têm sucesso? Para mim, primeiro é uma combinação de uma escolha de um excelente terreno com um produto. Não adianta nós, e aí Sim. Eu vou tirar a engenharia por trás disso. Não adianta a gente achar que a gente faz o melhor trabalho de engenharia possível. Super planejamento, o cara errou no produto. Não adianta. Não dá certo. E te digo que um bom produto aceita muito desaforo de erros de engenharia. Então, a primeira coisa que o cara quer empreender é ter um excelente produto com a combinação de localização e terreno. Então, acho que esse é o primeiro passo, sabe? Quem não tem esse insight, e isso é do empreendedor, né? Aquele é nato, o cara vai desenvolver, ele sente, o cara tem faro, né? Isso é verdadeiro. O cara, aquela área ali vai funcionar, aquele bairro vai dar certo. Então, tudo começa ali. Sim. Então, começou com o terreno bem. Agora a gente vai fazer o segundo passo, que é a nossa ciência. O que é a minha ciência e a sua, Lúcio? É a gente estressar as possibilidades, tá? Hoje eu percebo que quanto mais cedo a minha empresa entra para fazer os estudos, mais resultados a gente tem, né? Isso quer dizer, desde a concepção, que ele foi lá, desenhou o primeiro projeto básico, quanto mais cedo eu entrar, mais resultados tem. Por quê? Porque o nosso trabalho ele é criar uma modelagem BIM, um projeto inicial, extrair o máximo de informações e testar possibilidades econômicas dentro daquele projeto. O que são essas possibilidades? Você muito bem sabe, né? Quantos métodos construtivos tem hoje? Diversos. Diversos. E qual a forma de fazer um empreendimento? Imagina se você tivesse uma inteligência artificial que simulasse todas. Ela ia gastar semanas. Porque existem diversas formas de você criar o mesmo empreendimento. Então, o que a gente faz é extrair as condições de contorno daquele empreendimento e extrapolar. Se você cortar tirar aquele talude ou fazer uma contenção diferente, você mudar aquela posição. Ali naquela concepção inicial, ela pode te ajudar já viabilizar ou não. Tem condições que quando o empreendimento é muito apertado economicamente, a gente já ali no começo já descarta, né? Fala, você já tem que isso aqui não funciona. E depois a gente vem para um segundo passo, que é testar as questões financeiras, né? Quais são as condições que aquele cliente vai vender o apartamento, né? Quanto que ele vai buscar de mercado, qual a capital, etc. E aí depois entregar o número para ele, olha, seu resultado é esse aqui. Aí, geralmente, 99% assusta. É sempre menor do que eles têm de expectativa. Sim. Muito. Nossa, mas isso tudo, sim. Foi-se a era vai fazer de um ouro. empreendimento e pronto. Não aposenta, o burro na sombra ali já tá tudo certo. Não é bem assim que a banda toca, né? Não, e do momento que o empresário, tá? O empreendedor aí, ele vai conceber um projeto até que ele fecha a última conta, eles são 6 anos. Tá? Não tem... Ele pode ter o máximo de sucesso dele nas vendas, mas são 6 anos. Eu vou voltar aqui um pouquinho um assunto. Voltar não, vou só citar devido à importância desse tema, né? Você falou do produto, da pessoa acertar o produto. Então, eu queria lembrar aqui que a Convap tem a pesquisa de mercado. Todo ano sai essa pesquisa de mercado com o produto, quais são os produtos que estão vendendo mais, que inclusive a Luana, sócio do Murilo, participa junto com o Nicolas, né, na elaboração dessa pesquisa de mercado. Então, quem é da Convap e vai buscar esses dados nessa pesquisa, a assertividade aumenta muito mais, né? Então, parabéns para a Convap, parabéns a Luana e Nicolas pela iniciativa aí de fazer essa pesquisa de mercado. Perfeito. Beleza? Então, a gente estava falando aqui do empreendedor, né? Estudo de viabilidade é o 00. Antes mesmo de começar a fazer o projeto. O cara achou um terreno, ele vai fazer uma conta de padaria para ver
se aquele empreendimento vai dar lucro, se vai vender, se não vai vender, qual o produto que ele pode colocar ali naquela região, como é que funciona o estudo de viabilidade de um empreendimento. A gente já, assim, não vou mentir que eu já recebi, não estou brincando, num café o cara desenhou no guardanapo um empreendimento que ele queria. Não tô mentindo. Desenhou lá, falei, putz. Eu já vi isso também. Já. Então você sabe, comum, faz a casa aqui nesse projeto. Assim, não, vou fazer assim, no guardanapo, né? Isso aí. 3 linhas. Isso aí. Calcula pra mim quanto custa por metro quadrado. Nossa, você quer me matar e escutar essa frase, né? Então, claro, a gente utiliza de alguns indicadores para trazer alguns ali, né? nortes, né? Se você vai descartar ou não, né? Se é o famoso go ou não go. Então, a gente utiliza dessas ferramentas, mas o certo é, através da concepção, né, daquele que desenvolve o produto, ele faz um draft do projeto dele, desse draft, esse rascunho do projeto, a gente vem fazendo os primeiros estudos. O meu trabalho, ele tem diversas etapas. Então, ele começa lá com um orçamento macro, depois com um estudo de viabilidade econômica e financeira, depois ele evolui para um orçamento pré-executivo, depois ele evolui para o executivo até implantar dentro do sistema. Sim. E não obstante... E o cronograma só quando está no final. Aí quando um empreendimento é muito complexo, eu tenho que envolver cronograma de obra. Por quê? Eu vou pegar bons exemplos dos nossos clientes aqui. As obras da MVitus são muito complexas. Sim. Não tem obras simples. Imagino. E a gente tem feito um trabalho com a diretoria dele, com o Rafael, inclusive, ótimo engenheiro, de estudar os empreendimentos durante o processo de orçamento. Então, a gente elabora os cronogramas, vê as complexidades, porque ali você vai identificar quanto tempo que vai ter de cremalheira, de grua, se compensa ter a grua, se compensa... Cara, e isso ali é 2%, 3% que você consegue reduzir. Se a obra... Onde é o caminho crítico da obra? O caminho crítico são as atividades que compõem ali o cronograma da obra, que podem atrasar ou não, né? E você tem obras, por exemplo, que a fachada é caminho crítico, você tem obras que a parte interna é caminho crítico, já outras obras, a área externa é caminho crítico. Então E no caso da Vituso ali, que eu conheço os meninos da MZ3 que fazem bastante obras para Vituso, eu sei que o cronograma é aceleradíssimo, super, né? Prazo menor possível. Super. A obra tem que ser rápida, principalmente para eles, pela modalidade, né? Mas, ou seja, então assim, a gente tem que conceber esse estudo, quanto mais cedo melhor, estressar as possibilidades para a gente guiar a obra, tá? E aí eu quero pegar um último ponto aqui, Lúcio, para te dar o gancho, talvez, uma próxima pergunta. Escute bem. 470 empreendimentos estudados, dos mais diversos, mais complexos. Eu afirmo aqui, com os números que a gente tem hoje, que quando você tem um excelente orçamento, um excelente cronograma e uma excelente gestão, você pode pegar aquele orçamento que você tinha e reduzir ele no máximo uns 5%. Nas condições normais de temperatura e pressão. Tá? No máximo 5%. Mas 5 parece pouco. Só que dentro de empreendimento que vai ser, vou chutar aqui, 50 milhões, 80 milhões, cara, é muito dinheiro. Não, muito se você reduzir dinheiro, os 5 ali, você está colocando muito dinheiro no bolso. Exato. Só que se ele já é viável, você tem que considerar, se ele está tendo 20% de lucro, e eu estou falando que ele ainda reduziu 5% de custo, isso vai aumentar mais uns 3 a 4% de lucro para ele. E o mais importante é que ele ficou dentro da viabilidade dele. Ok? Porém, a má gestão, a capacidade de compra, os atrasos, que é tudo consequência da má gestão, eu já vi empreendimentos perder 20% a 25%. 20% a 25%. É porque a logística ali da obra... Projeto ficou errado, veio tarde errado. Material chegando todo dia. Falta de estoque, a obra atrasa. Isso vai gerando um clima dentro da obra complexo. Quanto mais a obra maior, pior vai ficando. Vai perdendo confiança. De repente, aquela coisa desanda, você não recupera. Aí, pra você recuperar, você tem que dar um choque de gestão absurdo. Sim. Tá? Então, isso é um fator, assim, preponderante. O que é gestão hoje nos empreendimentos. Legal. Projeto 4D e 5D. O que é um projeto 4D e o que é um projeto 5D? Bom tema. Eu sou um amante, assim, da gestão, sabe? Eu entendo que a gestão na construção civil é ela que traz grande competitividade, né? Que é trazer os bons resultados pós-desenvolvimento do produto. Muito se fala, né, na internet o que é o... vamos utilizar o BIM 4D, BIM 5D. O BIM 4D, basicamente, é você, dentro do desenvolvimento dos projetos, né, que é o 3D,
Sim. Todas as disciplinas ali, instalações, arquitetura e estrutura, quando trabalhadas juntas, você vai adicionar a componente prazo, né? Duração nas atividades ali. Então, você vai colocar o elemento cronograma envolvendo ali dentro. Tá? O 5D é envolver o custo. Então, além daquela camada que você está fazendo da parede, quanto custa essa parede? Você desenhou a parede, Sim. Você vai estar por trás da parede. O bloco, o chapisco, o reboco, o gesso, a pintura e depois a marcenaria, nesse caso aqui. Imagina quantos elementos não tem para você precificar uma parede. Sim. Tá? Então, isso é o 5D. Mas eu sou muito cético, tá? Sobre esse conceito. Eu acho o 4D, por o que a gente faz hoje, né? Para os empreendimentos de média complexidade para menos, desculpa a palavra, mas para mim é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. É um investimento de horas absurdo, é um trabalho caro, minha empresa faz, mas eu acho um trabalho caro com pouquíssimo resultado. Porque, como os empreendimentos a gente já sabe como eles vão se desenvolver, não acho que precisa envolver horas junto com todos os profissionais que estão desenvolvendo o projeto para eu ir lá colocar uma data no que a atividade vai funcionar. Entendi. Eu já sei que aquilo vai funcionar, porque a gente está cansado de fazer empreendimentos similares. Então, o 4D, para mim, ele não funciona. O 5D é utópico. Embora ele tenha um potencial melhor, que eu acho, do que o 4D, porque o 4D ainda exige uma pessoa ir lá fazendo. O 5D, não. A partir do momento que a gente tiver, digamos, precificado todos os elementos que existem na construção dentro de uma biblioteca de elementos em ferramentas BIM, eu acredito que aí sim a gente vai ter uma ferramenta master e super que dá informação em tempo real. Mas é utópico. Eu li um livro em 2014, 15 sobre o BIM 5D. Naquela época já era utópico, ninguém nem lá acreditava. E eu sou fortemente contra o modelo ainda. Sim. Eu vejo da seguinte forma, né? O escritório que faz o projeto de arquitetura é uma empresa. A empresa que vai fazer a obra é outra empresa. A empresa que vai fazer os projetos complementares são outra empresa. Então, acaba não ligando o cara a fazer uma mudança ali no desenho e chegar isso lá na ponta da obra. Isso tem que ser tudo feito e durante o processo de construção isso não vai ser mexido mais. Eu te digo... Porque ele não tem que voltar ali no orçamento de novo, né? Então... Existe uma curva que comprova essa complexidade, né? É a curva do investimento versus risco. Quando você faz essa curva de investimento versus risco, você começa a analisar que eu preciso investir menos durante o desenvolvimento do projeto para que eu consiga ter fôlego financeiro para terminar o empreendimento. Fazer em BIM é muito mais caro. Ele é mais caro porque existe um personagem que a gente não citou, que chama BIM Manager. Sim. Tem que ser o cara que integraliza tudo. E esse cara ele tem que entender de todas as disciplinas. E aí eu te pergunto, você conhece esse cara? Não. Eu não conheço. Não. Você tem que ser um cara que entende. Não existe no mercado, muito né? difícil. Então, um profissional que ele entende de projeto, coordenação de projetos, um cara que entende de cronograma de obra e de orçamento. Como é que você vai achar esse cara? Quem vai coordenar tudo isso? Esse cara existe, mas deve ser uma fortuna. Então, e o empreendedor tem que entender que esse cara ele é importante. Esse profissional ele faz parte do desenvolvimento do projeto em si, de todas as disciplinas. Sim. Colocar todos os... Imagina uma obra complexa, né? Eu estou falando que tem que ter estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, combate a incêndio, ar-condicionado. Imagina colocar todo mundo trabalhado em uma plataforma só. Não, e os blocos, né? Eles são muito complexos, né? Então, vou pegar um exemplo mínimo aqui. Um parafuso. Quanto pesa esse parafuso? Quanto custa um parafuso? Então, tem como você colocar milhares de itens no modelo, né? Eu sei que você vai botar uma porta, que essa porta já tem 3 dobradiças, o batente, a pintura da porta, a maçaneta. Mesmo assim, o peso da porta, quanto custa cada elemento. Mesmo assim, uma porta já é complexo. Imagina todo... Lúcio, naquele dia ela custa tanto. Quando você termina o estudo, são 6 meses depois. Já mudou tudo, né? Já mudou tudo, né? Complexíssimo, então... não é simples. Então, existe a variável tempo no desenvolvimento de tudo isso. Os elementos mudam. Às vezes ele cai em desuso. Não existe mais a fabricação daquela cerâmica, etc. Então é complexo, viu? Questão de cronograma. Você trabalha para diversos clientes aí. Acho que tem clientes no Brasil todo, aí, em outros estados, inclusive, né? Se você quiser citar um pouco aí dos trabalhos da BID.
Legal. Sobre esses trabalhos? Eu ia fazer uma pergunta, mas na sequência eu já faço. Tá bom. Por incrível que pareça, né? 60% da minha carteira é do planejamento, não do orçamento. Então, a maioria dos meus clientes, né? Hoje eu atendo aqui basicamente MVituz, eu trabalho com a Marcondes César, trabalho com a Pinés Vieira, trabalho com a Cole. Em Ubatuba a gente tem pelo menos uns 8 clientes lá embaixo, fazendo acompanhamentos, né? Que não citei aqui, a Coevo, né? Atuo em todas as obras da Coevo. SI América. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha. Ele é semana a semana. Devagarzinho a gente vai lá, monitora, tal. Grande parte do conhecimento que eu obtive, ele veio de ferramentas da indústria. A indústria, ela tá meio ano-luz acima da construção civil, em termos de gestão, de ferramentas. Porque a indústria, ela pensa em 20 anos, né? A gente na construção pensa em 5, porque o ciclo nosso é muito curto. Então, a indústria está muito acima. Então, eu testei as minhas ferramentas em obras de curto tempo, né? 6 meses, 8 meses, com gestão mais rápida, né? Então, se tem que ser tomar decisão, fez aqui amanhã agora, toma decisão. Pá. Então, essas coisas me ajudaram a desenvolver as ferramentas para poder atender. E aí, o tempo foi passando e eu fui percebendo que a partir do momento que meu cliente já tem a cultura... Nossa, gente, deixa eu pegar essa palavra, tá? Não existe planejamento sem controle, é a primeira frase. Segundo, se você não tem cultura de planejamento na sua empresa, não funciona. Você pode colocar qualquer um lá dentro. Não tem como. Você aculturar a empresa ao planejamento significa você criar rotinas e processos entendendo o ciclo de PDCA, por exemplo. Plan, Do, Check, Action. Planejar, executar, controlar e agir. Então, você criar esse circuito, isso leva semanas, tá? Meses, anos, dependendo do quão complexo é o tamanho da empresa. Na minha experiência, aí, 13 anos, né, atuando, basicamente eu vejo que tem empresas que rapidinho pegam o jeito, outras empresas demoram um tempo para poder aderir, as outras entram numa curva normal aí de aprendizado. Tá? O aprendizado ele se passa por... O dono tem que comprar ideia. Se ele não compra ideia, não funciona. Eu quero colocar um planejamento aqui. Você pode trazer o melhor planejador do mundo na sua empresa. Se ele não tiver autonomia e todas as pessoas acima ou abaixo dele não aderirem a essa rotina de trabalho, a importância daquilo, não funciona. Então... Muitas vezes, como eu participava do processo de planejamento, né? Eu tinha que colocar, e eu gosto de colocar vários personagens durante a reunião. O planejamento ele é uma reunião muito específica, que você envolve ali a equipe de projetos, suprimentos, os executores, né? Os empreiteiros, e ali você coloca todo mundo na mesma página e vai exercitar o cronograma da obra de acordo com alguns métodos e ferramentas, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso que traz aderência, é isso que garante que a obra vai terminar no prazo que ela tem no mesmo custo. Então, e essa correção constante. A pergunta que eu ia fazer era sobre cronograma, né? Certo. E aí eu citei aí, né, para você falar sobre os clientes aí da BID. Cronograma. Cada empresa tem o seu cronograma de acordo com a sua mão de obra. Se o cara é mais acelerado ali, ele faz as obras em mais curto prazo, que tem construtoras que levam isso mais espaçado, né? Tem um prazo de entrega mais longo para ele ir recebendo parcelas até as chaves. Conta um pouco sobre cronograma aí de cada cliente, cada perfil de cliente. Tá. Eu vou pegar 2 de empreendimentos imobiliários, depois eu vou para um industrial e depois eu vou colocar um comercial. Pra você entender que são diferentes obras, né? Tudo é projeto, mas é diferente. Empreendimentos imobiliários, por exemplo... eu vou pegar a própria MVituz. Certo. A MVituz, a gente tem um projeto super legal que a gente começou desde o ano passado, começo desse ano, final do ano passado para cá. A gente vem aculturando a empresa e a gente participou desse processo. O Marcos, ele é um visionário. Sim. Os 2 Marcos são visionários. Então, eles entenderam a importância com muito cuidado, eu vou usar essa palavra, mas de profissionalizar essa parte de gestão. Né? Então, que é incorporar, trazer mais corpo para a empresa nisso. E eu fui muito feliz de estar participando desse processo junto com eles, junto com o engenheiro deles, que é o Rafael, né? O diretor, um profissional ímpar. Tá? Mais uma vez cito ele aqui. Por quê? Meu trabalho de planejamento, né? Ele no início, analisar as possibilidades que a obra tem para poder reduzir o prazo.
e entender as complexidades, principalmente a arrancada, tá? E aí eu te afirmo, o grande problema da construção de empreendimentos imobiliários está na arrancada. Sim. Aquela parte de baixo, entre contenções, fundação, transição, até chegar no pavimento tipo e a velocidade que você quer imprimir no pavimento tipo, ela é a que dita a regra do empreendimento. Se escapole ali dentro, você não consegue medir. Depois você não consegue resolver. E você pode até resolver, mas fica mais caro. Então, o trabalho que a gente faz inicialmente, ele vem nascendo muito bem estruturado na Vituso, ele é a gente fazer esse estresse inicial do projeto, tá? Junto com, por exemplo, com a MZ3. Aí ela participa do processo anterior, o que é muito rico, tá? Eu trago o construtor, a gente estressa. Então, isso é muito bom. E depois a gente vem rotineiramente fazendo. Isso aqui é um modelo. Empreendimentos, às vezes, horizontais, são empreendimentos diferentes. Então, você tem que ir uma outra complexidade. Então, aí você tem que pensar em logística diferente. Com o empreendimento horizontal, ele é diferente do vertical. O vertical, basicamente, você coloca uma cremalheira, uma grua e o elevador ali dentro, você vai resolver. O horizontal, não. Eu participei de um projeto da Bueno Neto em São Paulo, em Alphaville. Complexo, porque são 125 casas. E aí, onde você vai colocar o estoque? Onde você vai armazenar? Mas eu posso colocar aqui, mas aqui não tem uma central de elétrica. Por quê? Tem que ser equidistante. Aí vem aquelas formulazinhas de matemática bonita. Você vai trabalhar de um lado para o outro. Como é que você vai fazer essa distribuição do material? Super rico isso. Então, a gente tem que pensar desde o momento de logística em obras horizontais, assim. Ainda dentro dessas obras modelo incorporação imobiliária, quem dita a regra é o fluxo de caixa. Quem dita a regra é o fluxo de caixa. Estou te falando que a maioria dos empreendimentos de São José dos Campos, a maioria, se você tivesse muito dinheiro, se o dinheiro fosse infinito, um empreendimento de 30 meses você faz ele em 20. Com a mesma metodologia construtiva. Se o dinheiro fosse infinito. Nossa, mas por quê? Não, você faz isso porque se existe uma condição de pagamento para o cliente, que se você fizer uma obra de 30 meses mais em 20... Mais pessoas trabalhando ali, a velocidade de obra. Você trabalha ininterrupto, você coloca grua, coloca 2, 3 cremalheiras, mais gente trabalhando. Isso gera um negócio muito mais rápido. Tá? Isso é possível fazer a obra muito mais rápido. Mas, claro, isso aumenta o nível de gestão para um outro patamar. Tem que ter muito mais equipe de gestão, que fica muito mais caro. Então, no empreendimento imobiliário não faz muito sentido isso. Sim. Então, às vezes o empresário vai ficar com medo de... cremalheira vai custar tanto, vou colocar 2 aqui. Mas não compensa para ele. Que essa conta de fazer em 20 meses, em detrimento 30, tirar 10 meses do custo indireto, eu estou extrapolando aqui, até claro. Mas não fecha a conta. Não acho que ela é saudável o suficiente. Isso eu acho que vale muito mais para empreendimentos pré-fabricados, uma empresa extremamente grande, igual a MRV. Trabalhei na Precon, que foi uma empresa que trabalhou com empreendimentos pré-moldados. Aí sim, esses modelos podem ser muito mais rápidos. Porque existe sim uma redução de custo, mas aí tem que pensar em larguíssima escala. Em baixa escala, não acho que fecha a conta. Porém, obras de comerciais, em São Paulo, que a gente atua, por exemplo, essas têm que ser mais rápidas. Imagino. Tem que ser tudo mais rápido. Então, eu participei de um projeto da construção da maçonaria de São Paulo. Um projeto super legal. Escola. O recurso está ali, o cara é só aplicar o recurso. Essas tem que ser super rápida. Então, cada vez que passa, fica mais caro para o empresário que está ali fazendo a obra na prestação de serviço. Então, esse aqui. E, por último, eu cito a indústria. A indústria, ela tem um componente que ele é pior na construção, né? Que são os contratos. Pouco se falam sobre contratos na incorporação imobiliária, porque ninguém é muito agressivo, leonino ou predador suficiente para poder executar os contratos. Até porque você quebra o ecossistema que tem aqui de forma geral. Na indústria, não. Na indústria, se você não faz a obra no prazo, se a culpa é sua, multa diária e te quebra. E a margem da indústria é baixíssima. Então, o cara tem que fazer valer dentro daquele prazo. E assim, a indústria também tem a questão do local ali, às vezes é uma linha nova que vai atrapalhar outra linha e o cara tem um prazo para lançar um produto, é uma coisa bem complexa, né? E a obra industrial, ela tem até um valor diferente de uma obra civil, ela é muito mais vamos caro. Dizer assim. Ele é civil muito mais que caro. eu digo fora da indústria. Sim. Ele é mais caro porque, primeiro, o próprio gestor da indústria já te obriga a ter um planejador. A maioria das vezes, ele te obriga a ter um planejador dentro, full time, para poder fazer, porque ele sabe da importância outro nível daquilo. de obra, outro né? nível.
nível de segurança é muito maior, as complexidades são maiores, ele aceita pagar um pouco mais caro, mas em contrapartida a obra é muito mais rápida. O que para ele está vendo como um estudo de viabilidade, né? Então, é um outro cenário. Mas assim como você, né, atua com ciências diferentes também, né, dentro dos seus projetos, eu percebo que você não pode utilizar os mesmos conceitos para... A vida não é... O concreto não é igual para todo lugar. Não é sobre o concreto aplicado com 25 MPa. É sobre como aplicar, quando aplicar e por quanto vai aplicar. É complexo isso. Legal. E a gente está tendo um apagão de mão de obra, né? Que muito vem sido falado aí, né? Então, o pessoal está num processo de industrialização da construção civil. Também a gente escuta falar bastante isso. O que você tem ouvido falar aí dos clientes do mercado, né? E também a engenharia, né? Os novos engenheiros, né? Como é que está o mercado da engenharia para você na BID, né? Para mim também na Obratec Projetos. Sim. Bom, a primeira pergunta em relação à mão de obra. Tudo que eu faço leitura, estudo, que eu vejo que está acontecendo, o mercado da construção, ele não vai crescer mais do que está crescendo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não vejo que o mercado ele vai, ter o salto que teve, por exemplo, durante a pandemia. Ele tinha lá, 100 mil lançamentos na cidade de São Paulo, foi para 140. Isso não vai acontecer. Ele vai crescer muito devagarzinho. Ele vai acompanhar o crescimento hoje do Brasil, 1,5%, 2%. E isso vai permanecer. A gente só vai sentir isso em 2027, quando a gente tiver uma alteração na política aí ou não, né? Então, a minha sensação que essa questão da mão de obra, ela vai chegar no momento que ela vai esgotar, vai começar a gerar um pouquinho de inflação no mercado da construção, porque os preços vão subir, que aquele profissional, ele vai perceber, o bom profissional, que ele pode cobrar mais caro porque está faltando mão de obra. Sim. E isso vai começar a gerar uma inflação, e quando gera inflação, no final do dia, isso é ótimo. Porque é bom, porque aí começa a estabilizar. E aí, então, começa a pausar os valores, e aí todo mundo não começa a lançar tanto, não fica essa coisa louca que está tendo ultimamente. Por incrível que pareça, é a primeira vez que eu vejo na história, e isso você pode pegar nos livros, os indicadores, a taxa Selic alta e a gente ainda ter construção civil com muito afinco. Sim. É impressionante, né? Porque o poder de compra, embora tenha diminuído um pouco, mas o pessoal está vendendo, né? Ainda está vendendo porque ainda tem crédito. Ainda tem crédito. Então, isso acaba convencendo. Eu não... Sabe essa questão de industrialização na construção? Eu acho que eu não tenho muito para onde ir. Eu sou cético em relação a isso. As estruturas, de forma geral, elas representam 30%, né? 35% do custo de uma obra. Se você melhorar o processo que já está muito bem estressado, né, das tecnologias que já estão, você vai sair de 35%, talvez por um custo de 33%, 30%. Você vai melhorar em 10%, 15%, que eu acho pouco provável. Não acho que vai. Mas por quê? O restante você não industrializa. O cara que reboca ali, não existe um equipamento que hoje vai fazer um reboco bem feito, vai fazer um assentamento de piso. Não faz. E volta lá atrás no que eu comentei. Sim. O produto é o grande diferencial. E o produto hoje ele é cada vez mais personalizado. Então, como você vai industrializar uma coisa que é personalizada? É dicotômico. Então, existe esse processo, eu acho que, de industrialização para as coisas que são mais próximas da estrutura, né? Fechamentos, etc. Sim. Mas não acho que existe disrupção. Nós estamos batendo no teto disso aí. Para mim, a revolução que pode acontecer na construção civil é desenvolvimento de novos materiais. Esse sim poderia ser a disrupção, né? E que melhora consideravelmente. Ou sistemas que deixam a gestão, ou o planejamento, ou o orçamento, ou o projeto mais rápido, que torna mais barato. Que também acho que não tem como diminuir, tá? Sim. E respondendo a sua segunda pergunta, o que eu acho da construção civil, dos novos entrantes aí, tá? Sim. Eu vim de uma época, né, que acho que... Eu sou um pouco mais novo que você, eu acho. Mas eu acho que eu sou um dos últimos da minha geração, sabe? Eu sou um dos últimos da minha geração que estudou muito, né? Eu tive a felicidade na Universidade Federal, que era muito exigente. Então, eu olho meus amigos hoje... Putz, a menina que estudou na minha sala hoje a presidente do Uber. Então, a Silvia Pena, pessoa fantástica. Então, eu vim de um mundo que todo mundo estudava muito. Sim. De um ambiente que todo mundo estudava muito.
Eu acho que hoje não tem isso. Hoje existe uma ansiedade muito grande da geração que entra, tá? Uma ansiedade, uma falta de compromisso e vontade. Acho que nem compromisso, de vontade de querer trabalhar. Desculpa, perdão pela palavra, mas pelo tesão daquela coisa, da engenharia. Hoje não tem muito. O cara, às vezes, ele entra na engenharia porque acha que ele vai ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil reais. Não é porque ela vontade de fazer aquilo, né? Então, eu acho que a geração que entra, ela está primeiro gerando um impacto naqueles que contratam, que está tendo que fazer as suas devidas alterações ali dentro para entender o comportamento dessa geração. Veja só, não acho que é uma geração perdida ou nada, não. Acho que todo mundo... Existe um saudosismo também, que todo mundo deve ter criticado a minha geração. Verdade. Tá? Então, eu acho que não é sobre isso, mas o que eu sinto de todos os empresários falando é que eles querem muito direitos. Home office, trabalhar em casa, trabalhar menos, trabalhar 3 dias, ter um monte de benefício, não aceita a cobrança em alto nível que a gente trabalhou. Então, tudo isso vem fazendo uma alteração no mercado. Mas eu acho que vai chegar num momento que vai colapsar. Com certeza. Porque não tem os como... Os bons vão se sobressair, né? E não tem os como. fracos vão... Não tem como. Porque o mundo gira em torno de produtividade. Sim. Tudo que você faz. Tá? E você me dá um espaço de 1 minuto para falar uma coisa curiosa. Estava discutindo isso com a minha esposa dias atrás, né? Você acorda de manhã, você acorda pela manhã, você tem que comer a proteína antes, porque senão você tem pico glicêmico, aí você tem que comer aveia para você não ter problema com fibra, aí você tem que alimentar coisas integrais, aí você faz, ou senão você vai fazer jejum, você vai trabalhar, você chega, você tem que fazer em alta performance, aí você vai almoçar, você tem que comer super bem, você tem que ter paciência com todo mundo, fazer um nível de gestão absurdo, você chega na sua casa, você tem que ter disciplina positiva com a educação dos filhos, mas antes você tem que ir para academia, que você tem que treinar, etc. Tudo é alta performance. É verdade. Como você vai sair do mundo de alta performance e falar para um grupo de pessoas, de uma geração, meu amigo, não, você pode trabalhar só 3 dias, tá tudo certo. Não rola, né? Não dá. Mais uma vez, dicotômico. Então, assim, o mundo está indo para um lado e eles estão indo para o outro. Não faz muito sentido. Sim, verdade. Tá? Quais são os clientes-alvo aí da BID, né? Queria que você comentasse, até para quem está assistindo e quem quer contratar um serviço da BID, quem é o perfil de clientes que vocês atendem e quais são os serviços que a BID oferece no seu core aí. Legal. Bom, o perfil de cliente, né, que a gente busca hoje é primeiro alguém que esteja, a empresa que esteja apta a querer receber um planejamento de longo prazo, né? Se você pensa em resolver a sua empresa de curto prazo em planejamento, isso não funciona, tá, gente? Então, experiência nossa, o resultado de planejamento, ele demora meses ou anos. Tá? Então, essa é a primeira situação. Segundo, aquele que entendeu que hoje, para você ter melhor resultado, você tem que estressar todas as informações antes. Projetos, engenharia de custo, fornecedores, soluções técnicas ali dentro. Tem que estressar antes. Depois que o projeto já está 100% feito, começando a obra, é muito difícil você reverter. Então, isso tem que acontecer. E, basicamente, fazer esse acompanhamento, essa rotina de gestão, ela é fundamental. Então, hoje eu atuo basicamente com construtores, né? Obras de 20 milhões até 300 milhões, 400 milhões de reais, assim. Então, é o público-alvo que eu tenho. Eu tenho uma solução para cada um deles em específico, tá? Então, é muito difícil eu tentar tangibilizar todo o conhecimento que a gente tem aqui em 1 minuto de apresentação, mas, de forma geral, o construtor, o incorporador, o investidor que quer entender como melhorar a performance do seu empreendimento, a minha empresa ela oferta esse tipo de trabalho. Tá? Então, dentro de diversas soluções para chegar nessa resposta. Durante a gravação do podcast, você comentou que muitos clientes procuram a BID pelo planejamento. Ele já vem com o orçamento, seria isso? E ali você vai fazer o planejamento da execução? Vocês fazem o orçamento também. Isso. O que acontece? Virou meio comum, assim. Primeiro, os clientes, eles testam a BID, digamos, através do orçamento. Então, eles entendem que a empresa que fez o orçamento... gostei, achei muito legal o trabalho. Vocês me ajudam a acompanhar? Sim. Então, a gente vai te ajudar a acompanhar isso aqui até o final para garantir que essa obra vai terminar. Eu tenho uma... Aí o orçamento vira um cronograma, né? Isso. O orçamento vira um cronograma que vira para um método de gestão. Sim. Que aí é essa rotina, né? Então,
aqueles que já têm experiência, conhecimento em planejamento é muito mais fácil, porque eles já sabem o que é ser feito. Para aquele que está iniciando, aí ele sente um pouco de dificuldade em adaptar a rotina, mas se tiver boa vontade, a coisa flui. Maravilha. E como é que o pessoal encontra a BID? Quais são os canais aí? Bom, o site nosso, né, tem todas as informações. A gente fica aqui no mesmo prédio que vocês, né? Nosso aqui vizinho aqui. Nosso vizinho. A gente pode entrar em contato comigo, né, através do meu telefone, mas no site nosso tem todas as informações lá, nos nossos e-mails. É bid.gerenciamento no Instagram, né? Também sou um cara muito assíduo no LinkedIn, então me procurar lá, Murilo Barbosa, você vai me encontrar. E eu sou um cara que estou sempre conectado, postando bastante coisa do nosso segmento, entre outras coisas também. Maravilha, gratidão, Murilo Barbosa, da BID, pela aula aqui hoje de gerenciamento, cronograma, né? O que a pessoa precisa saber quando vai fazer um empreendimento para não quebrar a cara e não perder dinheiro aí no empreender na construção civil. Sim. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Lúcio. Mais uma vez agradeço. Além de estar aqui, você abrir espaço para a gente discutir. Eu acho que para você também é muito rico você receber diversas pessoas, né? Debatendo diversos temas aqui. Eu acho que acrescenta muito na nossa profissão. Tá? Obrigado e parabéns pelo sucesso que tem feito no ManzaCast. Obrigado você. Valeu, pessoal. Queria agradecer os patrocinadores Albratec Projetos, Polo Vale Decor, Smart Lages e Proteção. Agradecer também o pessoal da Convap. Mandar um abraço e também esse programa é gravado no ManzaCast e no Aconvapcast. Um abraço, até a próxima.